Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Que alegria, né, encontrar com você sempre aqui, trazendo novidades, informação. Todos os diálogos que nós produzimos são, olha, com profissionais que têm nos ajudado a compreender a nossa sociedade, a vida, o nosso dia a dia e também, com certeza, ajudar você que está aqui conosco para que, a partir dessas dicas, também desses diálogos bem produzidos, conversados e também assimilados, a gente possa buscar, né, sempre a nossa melhoria contínua. Melhoria da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso bairro, onde nós habitamos, da nossa família, daqueles que nós queremos ver bem e felizes, sobretudo. Por isso que todo dia de manhã eu inicio lá no meu Insta, dizendo, né, meu povo, minha gente, né, que a gente tenha um dia fortalecido, uma noite, uma manhã, uma madrugada, onde quer que você esteja, o horário que você também estiver vendo esse podcast, que você possa estar bem, e obrigado por estar aqui conosco. Hoje, de forma especial, nós estamos recebendo duas pessoas maravilhosas, né? E eu quero começar aqui, lógico, né? E faria naturalmente, né, pela mulher, mas vou fazer pela idade também, né? Mas muito obrigado, Dr. Tupinár, e aqui está conosco também Caroline Paulino, não é? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dr. Tupinár possui graduação em Medicina, obviamente, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e doutorado em Gerontologia Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta em Geriatria na PUC Paraná, coordenador da equipe multiprofissional do Lar de Idosos do Recanto Tarumã, onde também já estive, chefe do Serviço de Geriatria e supervisor de residência médica em geriatria da Santa Casa de Curitiba, e atua como palestrante na assistência, docência, como temas de geriatria, gerontologia, bioética e cuidados paliativos. Seja muito bem-vindo, Dr. Tupinár. Obrigado, agradeço a oportunidade, Eduardo. Uma alegria, viu? E a Caroline, que a gente chama de Carol, né? Caroline Paulino. Olha, com mais de 6 anos de experiência em marketing digital, ela é apaixonada por aprender novos desafios. Atualmente atua no planejamento da VAP, né? Você conhece a VAP, você utiliza aquele, né? Aquele instrumento que nos ajuda a fazer, né, muitas higienizações e tudo mais. E também Uau, do By Alok, gente, que é isso? Do Alok DJ? O Alok DJ. Meu Deus do céu, é muito chique, criando estratégias que conectam marcas e consumidores, né? Ela tem uma trajetória longa, passou na Account Manager V4 Company, ela desenhou estratégias de marketing, fez gestão de projetos e análise de dados, foi líder de marketing na agência Makewell, né? Desenvolveu campanhas online, offline, além de gerenciar equipes de projetos com focos mensuráveis, né? Também atuou na Benguela e na TV Mundial, adquirindo expertise, né, de estratégias digitais. E além disso, curitibana, criada na comunidade Vila Torres, né? Rompeu a bolha, venceu, tá aí, né? Sempre trazendo, né, essa forte ligação com a comunidade. E eu acho que a sinergia aqui dos dois também hoje, que fazem, inclusive comigo, é que todos nós somos filhos da PUC. Isso. Somos filhos da PUC e do Marista, né? E do Marista, né? Colégio Marista. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Dr. Tupinár, aqui, olha, né? 2 gerações, 3, 4, a gente fala de gerações, a gente fala de cuidados, a gente fala também do envelhecer, pela sua experiência de forma saudável, né? A gente fala também muitas vezes, não queremos falar sobre finitude, mas uma vez, o senhor acho que não vai lembrar, mas o senhor me disse assim, Eduardo, se todo mundo, né, começasse a cuidar
do processo de envelhecimento aos 25 anos, 24 anos, né, seria diferente. Não sei se o senhor se lembra disso, mas o senhor, né, falou isso comigo e eu me lembro até hoje. Né? Mas, né, o que hoje é, né, o envelhecer e ter saúde? Sabe que eu mudei um pouco de ideia e passei a adotar que a gente tem que cuidar do envelhecimento na barriga da mãe ainda, né? Então antecipou já. Então existe uma responsabilidade muito grande do obstetra, né? Que faz o pré-natal. O pré-natal já é uma ferramenta a mais para uma possível velhice saudável. Sim. Evidentemente que depois o pediatra, depois o ebiatra, depois o clínico, depois o geriatra, né? E a gente costuma dizer que nunca é tarde, né? Se você resolver mudar de estilo de vida aos 90 anos, ótimo. Evidentemente que se você resolver muito antes, melhor ainda. Melhor ainda. Mas nunca é tarde. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Mas a gente sabe hoje que o estilo de vida e as escolhas diárias podem, inclusive, transformar a genética. Então, é o que a gente chama de epigenética. Né? Então, epigenética. Exatamente. Então, esse é o termo técnico. Quer dizer, você nasce com conteúdo genético herdado dos pais, né? Mas isso não te condena 100%. Porque você pode modificar, inclusive, a sua genética, modificar o seu gene, através das escolhas, através dos ambientes, através das suas opções, através dos seus resultados, do seu dia a dia. Né? Então a gente costuma dizer que nós somos a cada momento o resultado das nossas escolhas. Né? E essas escolhas são impactantes, não só impactantes momentaneamente, mas são impactantes inclusive na questão celular. Lá no DNA, lá no gene. Sim. Né? O gene é modificável. Você nasce com uma predisposição. Mas uma codificação. Exatamente. Você tem lá o seu código. Mas hoje se sabe que mesmo gêmeos univitelinos, ao nascerem, já não são idênticos. Sim. Porque a gente sempre aprendeu, gêmeos univitelinos é aqueles que são idênticos. Né? E eles teoricamente são. Mas hoje já tem experiência mostrando que ao nascer, você colhe sangue dos dois cordões umbilicais, eles já têm diferença. Já tem uma... Por quê? Por isso que eu estou dizendo a importância do obstetra. Né? Você está vendo? O que a mulher grávida come, como é que a mulher grávida se comporta, como é que é a qualidade do sono, como é que é o vínculo afetivo dela com o seu conteúdo uterino, né, com o futuro ser. Tudo isso já faz com que os genes sejam suscetíveis a algumas mudanças. Antes de passar aqui para a Carol também já vou ver das suas escolhas, viu, Carol? Sim. Porque eu sei que tem uns problemazinhos de saúde, se também é fator de escolha. Mas pelas pesquisas, o senhor me corrija se eu estiver errado, diz que justamente já da fase da barriga, do útero, né, materno, já começa aí a assimilação da gestação até os 6 anos, mais ou menos, ou 7, não sei muito bem, daquilo também do seu habitué, do que você vai vivenciar na fase adulta, né? E nesse processo de pesquisa, né, acho que também está nessa concordância hoje para todos, que vem daí, da fase da assimilação. Porque a gente sempre tem o discurso de que em torno de 70% do que nós somos depende do estilo de vida e 30% depende da genética. Mas mesmo esses 30% são modificáveis pelas nossas escolhas, pela nossa rotina, pelas nossas preferências e assim sucessivamente. Então, posso fazer uma interrupção aí e dizer, não é cristalino, sabe? Ele é moldável. E isso é o que nós chamamos de epigenética. Muito bem, epigenética. Já escutou essa expressão, Carol? Não. Coisa nova, Coisa né? nova, aprendendo. E você, Carol, quais as suas escolhas, né? A gente sabe da Carol Sim. também que ela é uma guerreira, ela saiu da comunidade, mas está na comunidade, trabalhando pela comunidade. E hoje a sua trajetória de vida é muito bonita, parabéns por sinal. Obrigada. Né? É que você galgou para isso, não é? Bastante, bastante. Acho que é interessante ouvir o doutor falando sobre isso. Nesse momento que eu estou na minha vida, né, em que eu acabo de ter um diagnóstico ali de endometriose e realmente estou tendo que mudar todas as minhas escolhas de vida, então, né? Faz sentido, Faz né? muito sentido. Porque eu vou fazer o processo cirúrgico, né, para melhorar minha qualidade de vida, mas ele não resolve, né? Porque a endometriose ela é uma doença crônica, então ela não tem cura. É realmente ali um tratamento
para que eu consiga melhorar a curto prazo ali a minha qualidade, mas o que vai de fato fazer com que eu tenha essa qualidade de vida a longo prazo são as minhas escolhas de estilo de vida. Então, eu vou ter que fazer uma dieta anti-inflamatória para o restante da minha vida, eu vou ter que fazer exercícios físicos para o restante da minha vida. Inclusive, se eu quiser engravidar, isso vai ser uma parte muito importante, né? Porque a endometriose me causou infertilidade. Então, realmente está muito ligado, porque agora eu percebo mais do que nunca o quanto é importante a gente relacionar, né? Às vezes a gente cuida de uma parte, mas não cuida da outra, a gente foca muito na carreira, foca em estudar, nisso e naquilo, e acaba esquecendo essa outra parte da nossa vida que é tão importante, que sem isso a gente não vai para lugar nenhum, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não vai para lugar nenhum. E tem gente que me diz assim, doutor, que eu não saio dos 35 anos, né? Não é verdade, né? Eu saio, mas né, esse processo da gente pensar enquanto jovens que nós vamos envelhecer, né? Quando o doutor Tupinambá me conheceu, eu tinha cabelo, né? Vai envelhecer se tiver sorte. Se tiver sorte. Muita gente não envelhece. Não envelhece. Não chega a ter essa oportunidade de envelhecer. E eu lembro também, traduzindo isso que o senhor acabou de falar, assim, me fez lembrar daquela palestra, não sei se o senhor, né, ainda a tem, mas né, eu trago aqui a memória, no primeiro Congresso de Gestão e Promoção da Política de Igualdade Racial, que o senhor fez uma constatação, mas também trouxe um dos dados e uma informação muito latente sobre a população negra, né? Que essa população, de fato, né, muitos do que estão, inclusive nas comunidades, nas favelas, não vão chegar a envelhecer. E aí depois eu fui buscar essas informações e vi que também 72% da população das favelas, né, são, né, talvez de pessoas que estão ali nos seus 60 a mais, vamos dizer, ou está no processo de envelhecimento, só que aí tem uma questão que o senhor trouxe, que é a ausência da qualidade, por isso muitas vezes não vai, né, chegar ao total envelhecimento, que hoje a gente teve uma prolongação. Querendo ou não, a gente sabe que teve uma prolongação, né, até por questão dos tratamentos, de equipamentos, mas essa população não terá acesso a essa possibilidade, né? Você lembra disso? Né? Porque na realidade a gente sabe que é estranho, né? Até tem uma novidade, né? Diz assim que o maior impacto do ponto de vista de longevidade, diminuição da mortalidade infantil, materno-infantil, vários aspectos contribuíram positivamente para isso. O aspecto mais impactante é o saneamento básico. Né? Hoje se acrescenta ao saneamento básico, à vinda do antibiótico, a questão das vacinas. Então hoje se valoriza muito a vacina como um instrumento importante de longevidade, junto com essas outras questões classicamente reconhecidas, né? Mas o que se sabe é que essa população vulnerável socialmente, né, e com muito menos privilégio do ponto de vista de acesso à informação, acesso a conhecimento e acesso à tecnologia, acesso a próprio saneamento, né? Quer dizer, quantos por cento do Brasil, principalmente em regiões menos privilegiadas, como é o Nordeste, por exemplo, se você comparar a longevidade do Nordeste com a longevidade do Sul, o Brasil é um país... Tem muita diferença? É outro país. Muito heterogêneo, né? O Brasil é um país muito heterogêneo. Né? Então, a gente sabe que todos esses recursos e todos esses privilégios e todas essas possibilidades de acesso contribuem muito. Mas eu só não quero perder, porque você falou de 3 gerações. Né? E eu não quero esquecer de dizer aqui nessa conversa que a convivência intergeracional é um item importante na longevidade. Sim, explica mais para a gente. Faz bem para todo mundo. Né? O velho conviver com criança, a criança conviver com o velho, o jovem conviver com o velho, conviver com a criança. O dia a dia da convivência entre gerações contribui para a saúde de todos. Sim. Então, a gente tem um capítulo hoje na geriatria que a gente diz fatores de difícil mensuração que impactam na saúde. A intergeracionalidade é uma delas. Então, é um dos fatores. Né? Muito bom. Ter um pet ajuda a viver mais e viver melhor. Né? Viver com várias gerações ajuda a viver mais e melhor. Investir na espiritualidade ajuda a viver mais e melhor. Então,
Evidentemente que a atividade física é importante, a dieta é importante, o colesterol é importante, a glicemia é importante, mas existem fatores que são tão importantes quanto e que são muito mais valorizados nos últimos anos, que não se reconhecia, né? A resiliência é um fator de difícil mensuração, mas também é um fator importante, né? Então, tudo isso é muito... ter um hobby é muito importante, ter um pet impacta positivamente. Então, eu não queria perder a oportunidade de dizer que aqui tem 3 gerações e a convivência intergeracional faz parte desses fatores que impactam e que são muito recentemente comentados. Então, vou até repetir aqui, ó, ter um pet ou mais de um, né? Você que pode ter essa convivência. Né? E até quem não tem filhos, vai fazer um trabalho social, busca, vai para um voluntariado, isso é importante porque também são questões, terapias que acabam nos ajudando. A gente fala muito da terapia ocupacional, né, Dr. Tupinam? Né? E isso entra também, né, vários outros, né, elementos, como muito bem trouxe o Dr. Tupinam, que isso acaba nos dando, né, aspectos para a nossa saúde mental, física, emocional, espiritual. O senhor trouxe outro elemento espiritual bem importante, você ter qualquer tipo de fé, mas que a pratique, que isso, né, tragam também valores, né, resiliência que o senhor colocou. Eu acho isso muito interessante, que aqui já são dicas práticas que o Dr. Tupinam já está trazendo, que serve para a gente, né, Carol? Com certeza, com certeza. Eu penso, a gente tem metas não mensuráveis e mensuráveis dentro do marketing também, que é onde eu atuo. Explica isso pra gente, metas mensuráveis e não mensuráveis. Por exemplo, dentro do marketing a gente pode ter os objetivos mensuráveis que são: eu quero com este conteúdo aqui do podcast atingir 50 mil pessoas. E o outro não mensurável como você quer impactar isso. Então, eu quero que esse impacto cause uma lembrança de marca nas pessoas que vão consumir esse conteúdo. Mas isso você não tem como mensurar. Você tem como mensurar 50 mil pessoas. Justo. Então, das duas formas, em todas as profissões tem metas mensuráveis e metas não mensuráveis. Né? É engraçado que a gente acha que é tão diferente e no final a gente tem tanta coisa parecida, assim, sim. Né? E eu acho que é isso. Eu tive muita sorte de conviver com muitas pessoas boas e ainda convivo com muitas pessoas boas de diversas gerações, né? Eu tenho uma penca de afilhados, sobrinhos também. Tive a minha avó que faleceu faz pouco tempo, recentemente tem 2 meses, e que era sábia, extremamente sábia, assim, e ativa, muito ativa. Até os últimos dias dela, ela estava indo pro yoga. Você chegava na quarta-feira à tarde, você não encontrava ela em casa. Uma terapia alternativa ali. Isso, e ela estava indo pro yoga, então eu até brincava que para mim era uma vergonha que a minha avó ia se alongar e ela encostava no pé. E eu não consigo encostar no pé quando eu me alongo. Falei, é uma vergonha. E a minha avó tinha 87 anos, então é uma vergonha, mas ao mesmo tempo é um ensinamento, né? Que sempre é tempo para começar e é isso. Mas você vê que é uma outra dica, né, que eu quero pegar carona aí com o seu raciocínio, né? Hoje nós sabemos que quem funciona bem vive mais e quem funciona mal vive menos. Então, se a sua avó com essa idade conseguia esse ângulo de flexibilidade, é porque ela funcionava bem. Exatamente. Então, realmente quem funciona bem... Então, hoje a gente diz que a funcionalidade é um critério de expectativa de vida. O sujeito é lúcido, o sujeito caminha, o sujeito não depende de outras pessoas, o sujeito tem uma atividade diária, rotineira, social, profissional, intelectual, esse sujeito vai viver mais. Daquele sujeito que se aposenta, compra um pijama, um chinelo e fica em casa. E eu tenho também exemplos em casa, né? Felizmente, infelizmente. No meu irmão, o senhor falou de aposentadoria, né? Policial, dinâmico, se aposentou e foi para a praia. O que aconteceu? Teve um infarto, depois teve um derrame, né? Um lado paralisado e tudo mais. Então, de fato, eu acho que a preparação, né, a prevenção, sobretudo, né, como o senhor bem o trouxe, né, e esse se organizar para a nossa vida futura. Se planejar. A gente sempre diz, aposentar o quanto antes, parar jamais. Jamais, jamais. E ter essas metas mensuráveis. Exatamente. Né? Que a gente coloca meta para tudo. Eu quero meta para trabalhar, eu quero meta para ganhar dinheiro, ser uma pessoa de sucesso, eu quero estudar, mas eu nunca vejo ninguém colocar meta para a saúde, viu, doutor Tupinam? Você já viu?
Eu nunca também não, coloquei. né? Eu nunca coloquei. Eu sempre digo aqui que assim, a gente geralmente corre na hora que o momento aperta. Né? Ah, tô sentindo alguma coisa, né? Aí eu vou tomar um remédio, vou buscar o médico, né? E ninguém vai para Sim. passear. Ninguém vai buscar uma consulta para passear. E é isso. E eu acho que a partir daí, né, que a gente já falou aqui bastante de várias dicas de como você fazer essa mensuração e ter metas, né, Sim. quantitativas para que você tenha uma vida saudável. Né? Então, E às vezes quando eu sou apresentado com uma pessoa, a pessoa fala, ah, que bom conhecer o senhor médico e tal, espero que eu nunca precise. Eu fico pensando, né? Você vai ao médico porque está doente? Vai ao médico para evitar a doença. Exato. Entendeu? Sim. Quer dizer, é muito interessante a cultura, né? É como você falou, eu não estou me sentindo bem, eu vou buscar ajuda. Exato. Né? Mas por que eu não vou buscar ajuda para me manter bem? Né? Então, esta colocação, essa escala de valores, ela é muito interessante. Então tem que haver essa enculturação e essa mudança de cultura. Exato. E eu acho que aí o marketing pode nos ajudar bastante nisso, né? Demais, demais. Eu já trabalhei com marketing médico, inclusive, e tive alguns profissionais que trabalhavam, eram especialistas também em longevidade. E é exatamente essa cultura que é muito difícil de mudar mesmo, assim, na cabeça das pessoas, né? Porque ela vem aí de longo prazo, desde que a gente é gente, a cultura é dessa forma, mas é uma das coisas que eu falo que a comunicação, que o marketing está aí para isso também, né? Então, é realmente a gente começar a trabalhar nessa consciência das pessoas que, não, você não precisa estar doente para procurar o médico, você pode ir antes. Então, acho que é esse o papel que a comunicação tem mesmo de impactar de forma positiva a vida das pessoas, sabe? Fazer elas enxergarem coisas que antes elas não viam, sabe? Para além de criar uma necessidade. Na verdade, é criar uma necessidade também, sim, mas é a necessidade do se cuidar, né? Do ir atrás antes do problema. Mudar e reconhecer a cultura. o que é a vida e o que é envelhecimento, né? Quer dizer, as pessoas estão tentando evitar a velhice. E isso é uma burrice, é uma idiotice. Né? Então, assim, não tem mais o dia de ontem. Eu quero permanecer jovem, ou eu quero voltar a ser jovem. Né? Existem milionários, principalmente, não sei porquê, mas talvez pela densidade, né? A Rússia, não sei se a Rússia tem muito bilionário, trilionário. Né? E existem muitos russos bilionários que estão investindo milhões de dinheiro para não envelhecer. Então, são buscas absolutamente insanas, entendeu? E um investimento pesado. Tem um russo ali, recentemente, um russo que tem 40 anos e tem um filho de 17. Ele está chegando ao absurdo, conseguiu um profissional absurdo de colher sangue do filho, tirar o plasma do filho e injetar nele. Então, assim, são coisas absurdamente insanas, né? E que estão sendo praticadas com afã de evitar a velhice. Né? Então, assim, o envelhecimento é extremamente democrático, todos nós envelheceremos, né? Desde o dia que nasceu. E a velhice é a última fase da vida. Isso tem que ficar muito claro. Né? Eu sempre digo que a criança pode morrer, o jovem pode morrer, o adulto pode morrer, o velho morre. Entendeu? Então, os meus pacientes vão morrer. Sim. Agora, a minha obrigação não é evitar a morte, e muito menos evitar o envelhecimento. É fazer com que esse envelhecimento seja digno, seja saudável, seja fisiológico, seja primário, seja de satisfação, seja de prazer, seja de dignidade, o direito de exercer a cidadania independente da idade cronológica. Exato. Mas eu vou morrer. A vida, do ponto de vista biológico, ela é finita. Sim. Só que nós estamos morrendo muito precocemente. O nosso organismo tem um potencial biológico para 130, 135 anos. Né? E nós estamos morrendo, nós estamos morrendo aos 14 de bala perdida. Entendeu? Sim. Então, são os agravantes, os fatores da sociedade. Não existe coerência. Exato. Então, não, eu quero me manter jovem, porque a juventude é a fase mais bela da vida. Ou eu quero voltar a ser jovem, eu quero buscar tratamento rejuvenescimento. Isso não existe. Não, existe sim, eu tenho cirurgia plástica, eu tenho botox, isso não rejuvenesce ninguém.
Eu acho que isso é uma questão até social muito forte, né? Eu converso muito com as minhas amigas sobre isso, porque a gente tem muito medo de envelhecer mesmo, principalmente falando esteticamente. Sim. Então é por isso que eu acho que se fala tanto hoje de rejuvenescimento, mesmo sabendo que não vai mudar o fato de que eu vou envelhecer. O rejuvenescimento já é uma coisa que para mim já está nos meus planos mais para frente de fazer e trabalhar o botox preventivo e tudo mais. Mas isso seria até por hoje um processo estético impositivo. Isso. Uma pressão social. Isso, é a pressão social. Uma cobrança. Tem que estar bem, tem que estar, né, com uma pele boa, tem que estar, né? E não, né? Talvez o fator, né, doutor Tupinambá, da gente enquanto essa pressão, né, estética, e muitas pessoas que não sabem lidar com essa situação. Agora, é muito importante, eu não tenho nada contra a cirurgia plástica, nem contra o botox, né? Então, só tem que ficar claro que isso não rejuvenesce. Exatamente. Então você pode ter 80 anos e parecer 40, tudo bem, você está parecendo 40, você não está com 40. Sim. Entendeu? Então isso tem que ficar bem claro. E também acontece o contrário, né? Escala de valores. Se isso me satisfaz, nada Faça, contra, né? Sim. Agora, é importante ser coerente, né? Sim. Eu digo que às vezes acontece o contrário, porque você tem 30 anos, às vezes você vai fazer um exame de bioimpedância, por exemplo, e aí você vai olhar que a tua saúde está como se fosse de uma pessoa de 80 anos, né? Por essa falta de cuidados. Então, o contrário também acontece. Tem gente que às vezes é mais velha de idade e vai estar melhor, mais saudável do que as pessoas mais novas, né? É muito importante que a gente tenha essa coerência, é isso que eu sinto, né? Você tem que ser honesto consigo mesmo. E você tem as suas metas, você tem as suas pretensões e ninguém tem nada com isso, né? Então, se isso me faz bem, absolutamente nada contra. Só é importante que você seja honesto consigo mesmo. Só isso. Olha, tem essa idade, sei que, né, um dia, como diz, né, no ditado popular, tudo vai cair. Sim. Cai o cabelo, né? A gente, né, com esse mal, acho que eu não vou sofrer. Tem bastante, tenho bastante. Né? E aí, né, também já não temos mais aquele, né, fôlego, afã de às vezes de viajar, de fazer, né, atividades, mas também, né, temos que lutar, né, mesmo com as nossas, né, com essa questão estética que é imposto, né, muitas vezes a gente quer ficar bonito, quer ficar malhado, sarado, né, e quanto a gente não faz loucuras, né, por isso como o senhor bem o trouxe, mas, olha, gente, ter, né, a mente... A própria vaidade é importante. Exatamente. Né? Cuidar de si próprio é importante, porque isso faz parte da saúde, né? Sim. O bem, a saúde é o bem, é o estado de bem-estar biopsico-sócio-espiritual, né? Então, eu até faço uma crítica quando a pessoa fala, desejo muita saúde e paz. Não, paz faz parte da saúde. A saúde engloba isso, né? A saúde é extremamente abrangente, né? Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. O que é saúde? É um estado de bem-estar biopsico-sócio-espiritual. Então, a saúde abraça tudo isso, né? E aí, cada um vai ter as suas preferências pessoais, né? Mas o importante, eu quero insistir, quero ser repetitivo de propósito, funcionar bem. Sim. Eu tenho que funcionar bem. E para eu funcionar bem, hoje há uma unanimidade entre os pesquisadores, eu tenho que ter músculo. Tá entendendo? Entendeu? Então, a fraqueza, a dificuldade de locomoção, etc., faz com que você tenha uma menor expectativa de vida. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma massa muscular boa, se eu tenho uma massa óssea boa, se eu consigo caminhar, se eu consigo me locomover, se eu consigo me manter independente, a minha chance de viver mais e melhor é muito maior. Muito bem, gente, olha, nós ficaríamos aqui, o diálogo, bate-papo de hoje está muito bom demais, né? Nós ficaríamos aqui a semana inteira falando sobre isso, sobre saúde, sobre estética, sobre negritudes, né? Sobre todo esse processo, mas nosso tempo também é limitado e a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E já dizia lá algo, eu sempre gosto de ditados populares, viu, doutor Tupinambá, porque nos ajuda muito, né? É melhor prevenir do que remediar. Eles são sábios. São sábios, né? Provérbios, né? Aí vem lá, mente sã, corpo... É muito interessante. Exatamente. Então, eu quero pedir, então, né,
as suas considerações finais, né, Carol, aqui no nosso podcast de hoje, agradecendo a você, a sua história, a sua disponibilidade. Nós vamos voltar depois para falar mais sobre marketing. Tá bom. Né? Que aí eu quero saber tudo, sobre o Alok também. Acho que todo mundo pergunta, né? Vai falar sobre o Alok, né? Eu ainda não conheci o Alok, gente. Eu ainda não. Todo mundo me pergunta isso. Quem sabe até lá a gente já conheci, mas ainda não. Mas o que eu posso deixar de recado para todo mundo é estudem. É uma coisa que eu ouvia muito, que veio de geração, inclusive. É uma coisa que minha avó sempre dizia muito, que era pra gente estudar. Então, estudem, não desistam. Onde você está agora não determina a tua vida inteira. Onde você está agora não determina a tua vida inteira. Isso. Eu saí de dentro da comunidade e eu nunca aceitei que lá seria o meu lugar fixo. Hoje eu tento, onde eu vou, levar pessoas que também vieram da mesma realidade que eu e sempre incentivando essas pessoas também a buscarem mais, a quererem mais e quando chegar no mais, ter outras metas para conseguir mais. Então, eu acho que o principal é isso mesmo. Estuda, parece clichê, mas estuda, não desiste, tenha metas claras e agora a gente aprendeu que a gente precisa também cuidar do nosso corpo. Então, primordial. Eu acho que é isso, a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. E não se contentar, né, com menos, né? Jamais, a gente pode muito. Buscar, somos pessoas empoderadas, ou buscar se empoderar, porque essa é a condição, né, para que também a gente faça essa transformação, né, de vida, a nossa transformação social e sempre estudar. Né? Sempre estudar muito, muito. Sim. E estar rodeado de pessoas que vão te levar para cima também faz diferença. Bom, Dr. Tupinambá? Tem muita coisa para ser dita, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu deixaria como mensagem que não valorize muito a sua idade cronológica. Se você tem 60 anos, faz 60 anos que você nasceu, ponto. Não tem outro significado. É importante você estar bem, é importante você ser feliz, é importante você estar satisfeito, é importante você se conhecer suficiente para saber quais são suas limitações e quais são os seus potenciais. E é importante você estar aberto a aprender. Seja um eterno aprendiz. Isto faz com que você mantenha uma reserva intelectual suficiente para diminuir a chance de você se tornar um indivíduo demente. Então, uma das prevenções da demência, da doença de Alzheimer e outros tipos de demência, é você estar intelectualmente ativo. Então, manter-se ativo fisicamente, socialmente, intelectualmente, culturalmente, profissionalmente, socialmente, isto é importante. Esteja sempre aberto a novidades, a atualidades, a oportunidade de compartilhar com as pessoas com as quais você convive, o que você leu, o que você estudou, qual é a sua opinião sobre aquilo que você leu, e conviva. Nós somos biopsico sócio-espirituais. Conviva, não se isole. Vamos falar isso de novo. Nós somos biopsico sócio-espirituais. Mais uma vez, nós somos biopsico sócio-espirituais. Gente, completude do ser humano. Valeu. Dr. Tupinambá, Carol, obrigado. Nós vamos, compartilhar. Onde é que a gente encontra vocês? Vamos falar aqui pro pessoal, né? O meu Instagram é Caroline Paulino, não tem outro, mas tá facinho de achar. Muito bem, Dr. Tupinambá. Se eu quiser uma consulta preventiva, já... É Dr. Tupinambá mesmo. Dr. Tupinambá. Tudo junto. Aí. Vai estar aqui no GC também para você acompanhar, Dr. Tupinambá, né? E @eucarol. Caroline Paulino. Caroline Paulino. Né? E olha, compartilhe, gente, se você olha esse conteúdo de hoje maravilhoso com o Dr. Tupinambá, com a Carol Paulino, tantas informações boas para que você possa também impactar a vida de pessoas, né? Porque nós somos pessoas biopsico-sócio-espirituais. Tchau, gente, fica com Deus. Obrigado pela oportunidade. Valeu.